Muito bom, pessoal. Estamos começando. A gente está em Masechet Beitzad, Vav Amud Aleph. Logo na primeira linha, logo no começo. Amarava, met beyom tov rishon itasku bo amamim. Caso faleça uma pessoa no primeiro dia de Yom Tov, seja Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, ou 2 Yamim Tovim de Rosh Hashanah, no Yom Tov é proibido lidar com o morto é mux, é proibido cavar e fazer um buraco e etc. Não pode enterrar ele. Então, caso alguém tenha falecido no primeiro dia de Yom Tov, chama um goi e o goi faz o enterro. Met Yom Tov Sheni, agora se faleceu no segundo dia, Itaskubo Israel, mesmo um Yehudi pode enterrar ele, mesmo que a gente tenha aqui alguns problemas de Rabbanan, no fato de enterrar, certo? De movimentar o morto, etc., que ele é mukse, no Yom Tov Sheni é permitido enterrá-lo. Mesmo um Yehudi. Falarava que mesmo nos 2 dias de Rosh Hashanah, que a gente falou que Rosh Hashanah é um pouco diferente dos outros Hagim. Nos outros Hagim, isso que fazem 2 dias é na dúvida. A gente não sabe quando foi definido Rosh Chodesh. Então, que dia é o dia do Hag? Na dúvida, o primeiro e o segundo viram Yom Tov. Mas os dois são duvidosos. Então, o segundo é uma dúvida maior. Mas mesmo em Rosh Hashanah, que a gente faz 2 dias por um decreto original, que mesmo no Beidin faziam 2 dias, é como se fosse um dia de 48 horas, mesmo em Yom Tov Sheni, de Rosh Hashanah, pode enterrar. O Yehudi pode enterrar alguém que faleceu. Mas Shen Ken Bebeitzah, diferente do ovo. O ovo que nasceu no primeiro dia é proibido no segundo, certo? Como o Rava falou, igual o Rava. Que o ovo que nasceu no primeiro dia é proibido no segundo, porque Rosh Hashanah é como se fosse um dia de 48 horas. Neardei Amlev Bebeitzah. Neardei fala, não, mesmo Beitzah, mesmo o ovo, não tem problema. O ovo que nasce no primeiro dia de Rosh Hashanah é liberado no segundo dia de Rosh Hashanah. Qual o motivo deles? De Maidatar. Por que você pensaria que seria proibido? Por que o ovo que nasceu no primeiro dia seria proibido no segundo? Dilma me abre leile elul. Porque talvez, o que pode ter acontecido? Pode ser que o Beidin em Jerusalém definiu que não se recebe testemunhos sobre o nascimento da lua a partir da metade do dia, a partir do horário de Minchá, certo? Do primeiro dia. Então pode ser que aconteceu, pode ser que não chegou nenhuma testemunha, e a testemunha chegou só no fim do dia, e aí, já que a testemunha chegou no fim do dia, esse dia que ele chegou é chamado de Yom Tov, porque começaram ele como se fosse Rosh Hashanah, e o dia seguinte, que na realidade é dia 1 de Tishrei, também vai ser Rosh Hashanah. Então, Beidin decretava que faziam 2 dias de Rosh Hashanah, se esse é o motivo, por causa desse caso específico, do caso em que alguém chegou depois do horário que não recebiam mais testemunhas. Então, o próprio dia, o primeiro dia, é Yom Tov, é Rosh Hashanah, porque assim começou porque talvez alguém vai vir esse dia, e o dia seguinte também é porque alguém viu a lua nascendo. Então, se esse é o motivo que a gente faria isso, não tem esse risco, porque a Marafine na Barcahana, Maravim Motes Ravela, Clamatzine, meu bar, Farafine na Barcahana, em nome de Rav, desde os dias de Ezra, a gente nunca encontrou um mês de Elul meu bar, o mês de Elul nunca teve 30 dias. Todo mês de Elul teve somente 29 dias e o dia seguinte era 1º de Tishrei. Nunca aconteceu essa situação de ter necessidade de fazer 2 dias, de fazer Rosh Hashanah o dia 30 de Elul e o dia 1 de Tishrei. Nunca aconteceu essa história. Quando a gente tem 2 dias de Rosh Chodesh no nosso calendário hoje em dia, 2 dias de Rosh Chodesh é o último dia do mês anterior, o dia 30, e o dia 1 do mês seguinte. Meses que só tem um dia de Rosh Chodesh é porque o mês anterior tem 29 dias e depois começa o primeiro dia de Rosh Chodesh. Fala o Neardei era uma cidade, então o pessoal que morava lá, os Rachamim que moravam nessa região, falam, olha, nunca teve Elul meu bar, nunca Elul teve 2 dias, nunca teve Elul, 30 dias, nunca teve um caso em que o Rosh Hashanah foi dia 30 de Elul e dia 1º de Tishrei. Por isso, essa situação em que se faz Rosh Hashanah 2 dias, 48 horas, nunca aconteceu. Já que nunca aconteceu, não tem esse risco, por isso o ovo está liberado de acordo com Neardei, certo? Hoje em dia a gente faz Rosh Hashanah 2 dias, certo? Assim, a Rosh Hashanah tem 2 dias, só que a gente faz dia 1 e 2 de Tishrei. Não dia 30 e dia 1, não 30 de Elul e 1 de Tishrei, sim dia 1 e 2 de Tishrei. Amar Marzutra, fala Marzutra. Lo amra nila de istai, avalo istai machinale. Fala Marzutra. Isso que Rava liberou enterrar o corpo no segundo dia de Yom Tov,
seja de Yom Tov Sheni Shel Galuyot, seja de segundo dia de Rosh Hashanah, é só quando o corpo já está alguns dias sem ter enterrado, já passou um tempo lá, e existe o risco do corpo apodrecer, e não é legal deixar isso acontecer com o corpo. Então, aí pode enterrar no segundo dia. Mas se a pessoa faleceu no próprio segundo dia, que em questão de esperar algumas horas até anoitecer, não vai acontecer nada, então a gente espera acabar Yom Tov. Ravashi discorda de Mazut, Rafagav de Loistai, Nami Lomashina Lei, mesmo que não passou nenhum tempo, a gente não espera. Maitama, Yom Tov Sheni Legabemet, Kechol Shaver Abanan, Ravashi, o segundo dia de Yom Tov, seja de Yom Tov Sheni Shegaluyot, seja de Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah, Rabanan consideraram ele como um dia de Hol com relação ao falecido. Para o cara que morreu, é como se fosse um dia qualquer da semana. Então, mesmo que não tem risco do corpo apodrecer, porque ele acabou de falecer, esse dia está liberado para o falecido, pode fazer o que for necessário. Mesmo costurar para ele uma roupa, mesmo preparar um negócio que eles colocavam de adas na cabeça do falecido, Lomeshané pode fazer tudo o que for necessário para o enterro e para a preparação do corpo no segundo dia de Yom Tov. O segundo dia de Yom Tov é proibido só miderabanan, é um decreto rabínico, ou pela dúvida, ou porque assim decretaram com relação ao Rosh Hashanah. Então, com relação a alguém que faleceu no segundo dia de Yom Tov, está completamente liberado, o que é necessário para fazer o enterro dele pode ser feito. A Maravina, fala Ravina, veaina deika havrei haishinan. Fala Ravina, olha, mesmo que realmente seria o din, que seria liberado fazer qualquer melachá para o enterro do falecido no segundo dia de Yom Tov, hoje em dia a gente não faz isso. Por quê? Porque tinha um povo chamado Havrei, que eles não eram um pessoal muito legal, na época dos persas, Rashi traz aqui, eles não eram um grupo muito legal, e eles obrigavam os judeus a trabalharem todo dia. Mas Shabbat e Yom Tov, eles entendiam que tinha aqui uma questão religiosa, que os judeus não podiam trabalhar nesse dia por motivos religiosos, então esses dias eles deixavam liberado, mas todo o resto da semana eles obrigavam eles a trabalhar. E agora, no segundo dia de Yom Tov, eles também liberavam, porque viam que os Yehudim estavam fazendo Yom Tov, estavam fazendo uma festa religiosa. Mas se eles vissem os Yehudim enterrando um corpo no segundo dia de Yom Tov, eles iam falar, peraí, acabou sua festa? Então vem trabalhar. Então, mesmo que na teoria deveria ser liberado no segundo dia de Yom Tov, por causa desse povo, se evitava enterrar realmente no segundo dia. Conta como a seguinte história, Ravina Avayativ Kamei de Ravasi Beshneim Tovim Rosh Hashanah. Talvez Ravina estava sentado perante Ravashi no segundo dia de Rosh Hashanah. Hazei Davativ, era certo, era Rosh Hashanah. E Ravina viu que Ravashi estava meio triste. Amarlei Amayativ Mar perguntou para ele por que o senhor está triste. Amarlei Delotiv Eruvei Tavshilim. Olha, eu não fiz Eruv Tavshilim, eu não tenho como cozinhar agora de um dia para o outro. Esqueci de fazer Eruv Tavshilim para poder cozinhar. Amarlei, Velutiv Maraidna, perguntou Ravina para Ravashi, faz agora. No próprio Yom Tov, faz Eruv Tavshilim. Milo Amarava, será que Rava não falou? Mania Hadam Irvei Tavshilim Yom Tov Lechaveron Matne. A pessoa pode fazer Eruv Tavshilim de um dia para o outro no Yom Tov e condicionar. A condição que a gente viu no passado parecido, que ele faz o seguinte, ele coloca o Eruv, a gente fez com relação a Maaser, mas ele faz o Eruv e fala o seguinte, olha, 2 dias de Yom Tov. No primeiro dia ele coloca o Eruv e fala, se hoje é Yom Tov e amanhã é Hol, então esse Eruv não vale nada. Se hoje é Hol e amanhã é Yom Tov, então eu não preciso do Eruv. Ele faz a mesma coisa no dia seguinte e aí ele está liberado de cozinhar, na dúvida. Cozinhar para o Shabat, certo? Porque digamos que vai ter quinta, sexta e Shabat. Então se ele não fez Eruv para cozinhar de Yom Tov para Shabat, ele faz o seguinte, ele coloca o Eruv e pensa o seguinte, se hoje é Yom Tov e amanhã é Hol, então esse meu Eruv que eu estou fazendo agora, ele não vale de Eruv. E amanhã, que é Hol, é sexta-feira, e na verdade é só na dúvida, mas é sexta-feira e não seria Yom Tov, posso cozinhar para Shabbat. E se não, se hoje, quinta-feira é Hol e amanhã, sexta-feira é o Yom Tov verdadeiro, então o Eruv que eu estou colocando agora é para poder cozinhar de amanhã para Shabbat. Então, de qualquer jeito, se ele tem quinta, sexta e Shabbat, ele faz um Eruv na quinta-feira na dúvida, condicionando, de qualquer jeito ele pode cozinhar na sexta. Se o primeiro dia é o primeiro dia de Yom Tov na realidade, quinta-feira é Yom Tov, então sexta é dia da semana, pode cozinhar normal, nem precisava de Eruv. E se o primeiro dia não é Yom Tov, o primeiro dia é o dia de Hol, então eu estou fazendo um Eruv na quinta-feira de Hol para poder cozinhar de sexta para Shabbat. Então, problema resolvido. Perguntou Ravina para Ravashi, por que você não faz o Eruv agora? Amarlei falou para ele, Ei, Marde Amarava Beshnem Tovim Shegaluyot, Beshnem Tovim Shoshanah Amar. Falou para ele, o que Rava falou
é 2 Yamim Tovim de Galuyot, que é na dúvida. Então, um dos dias é Yom Tov e o outro não. Na dúvida, eu posso condicionar e fazer essa história. Mas 2 dias de Rosh Hashanah, os 2 dias são considerados como Yom Tov real, Yom Tov verdadeiro, como decreto claro, não pela dúvida. Então, nesse caso, eu não tenho o que fazer. Aí era Rosh Hashanah. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, olha, mas Neardei falaram que 2 dias de Rosh Hashanah é igual 2 dias de Yom Tov, igual 2 dias de Yom Tov, o ovo que nasceu no primeiro dia está liberado no segundo. Assim também Rosh Hashanah, o que nasceu no primeiro está liberado no segundo, ou seja, Rosh Hashanah também é na dúvida, e não é um decreto de 48 horas. Amarlei Ramordech, Befirush, Amarli Mar, de Lo Savar Leade Neardei. Falou Rav Mordechai, que estava lá na história, falou para Ravina, olha, Ravashi me falou que ele não concorda com o Neardei. Ravashi entende que Rosh Hashanah é diferente dos outros Yamim Tovim. Os outros Yamim Tovim, os 2 dias são na dúvida. Então eu posso condicionar de um para o outro, mas 2 dias de Rosh Hashanah é como se fosse um dia de 48 horas, não dá para fazer essa condição. Ponto. Certo, até agora a gente falou sobre o ovo que nasceu, agora a gente avança um pouco mais, para quem perguntou. Itmar efroach shenolad beyom tov. O que acontece se o pintinho nasceu no Yom Tov? Não é mais o ovo já está lá, a galinha estava chocando o ovo, e no próprio Yom Tov nasceu o pintinho. Eu posso fazer shkita e comer ele ou não, certo? Vitela de frango, algo do tipo. Rav amar asur, Shmuel veiteima, Rabi Yochanan amar mutar. Rav fala é proibido, e Shmuel, tem quem diga, Rabi Yochanan fala que é mutar. Parênteses histórico aqui. A Gemara foi escrita por Ravina e Ravashi, certo? Ravina e Ravashi juntaram todos os Chachamim que tinham na época e perguntaram para eles, olha, que explicações vocês conhecem para a Mishnah? Pegaram a Mishnah, pegaram todos os Chachamim da época e foram escrevendo as explicações. Um falou, olha, ouvi dizer de nome de tal rabino que a explicação dessa Mishnah é assim. O outro falou, ouvi que a explicação é assim. Veio um terceiro e falou, olha, a nossa Mishnah fala tal coisa, a Braita fala outra coisa, e eu vi uma explicação que explica os dois, e etc. Assim foi sendo escrita a Gemara. Aqui no nosso caso temos um ponto interessante, que Ravina falou o seguinte, Ravina e Ravashi, quando estava escrevendo a Gemara, escrevendo da seguinte forma, o Shmuel veio tem Rabi Yochanan. Shmuel falou que o pintinho é permitido, e tem quem diga Rabi Yochanan, ou seja, chegaram 2 versões para Ravina e Ravashi, pessoas que falaram o nome de Shmuel, pessoas que falaram o nome de Rabi Yochanan, na dúvida ele colocou aqui os dois. Ou Shmuel ou Rabi Yochanan falou o seguinte, o pintinho é permitido, posso fazer shkita e comer. E a Gemara explica a diferença, a machloket entre eles. Rav Marasu, Rav fala que o pintinho é proibido no Yom Tov, ele é proibido por quê? Mukseu, porque ele é mukse. No começo do Yom Tov, esse pintinho não tinha nascido, ele era um pintinho dentro do ovo, não tinha utilidade nenhuma, não sabia que ele ia nascer, não estava vivo, ele é mukse. E o que começa mukse, continua mukse até o fim do dia. A gente tem uma regra que diz, migo de itkatzel ben hashmashot, itkatzel lekule orma. O que é mukse no ben hashmashot, no começo do Yom Tov, é isso que ele vai ser o resto do Hag. Então, se ele era mukse no começo, mesmo que nasceu durante o Yom Tov, ele continua sendo mukse. O Shmuel veio, tem Rabi Yochanan mutar, e Shmuel tem quem diga, Rabi Yochanan falou que é permitido, por quê? O ilu material atzmo beshchita. Shmuel e Rabi Yochanan falam o seguinte, olha, esse pintinho, enquanto ele estava no ovo, não dava para fazer nele shchita. Não tinha como fazer shchita nesse pintinho e comer a carne. Quando ele nasceu, ele mudou de status. Até agora ele era um pintinho que não dava para fazer shkita, agora ele é um pintinho que dá para fazer nele shkita. Ele mudou de status. Para Rabi Yochanan e Shmuel, que essa mudança de status com relação a shkita, de um pintinho que não dá para fazer shkita para um que dá para fazer shkita, puxa junto outras diferenças e ele muda de mukse para não mukse. Ou seja, o fato dele mudar de status, dele ser um animal que não dava para fazer shkita, e a partir do momento em que ele nasceu, ele se torna um animal que dá para fazer shkita, e essa mudança ocorre no próprio Yom Tov, essa mudança puxa junto com ela outras diferenças, transformando esse pintinho de mukse para não mukse. Então, por isso, pode fazer nele shkita. Amrei le Rav Kahana ve Ravasi le Rav, perguntaram Rav Kahana e Ravasi para Rav, Vechima ben zelegel shenolad beyom tov. Perguntaram Rav Kahana e Ravasi para Rav o seguinte, olha, se eu tenho uma vaca prenha e ela tem o bezerro dentro dela, o bezerro que nasce no Yom Tov, todo mundo concorda que é permitido. A gente vai ver que tem uma Braita que foi escrita por Rabi Hia na época da Mishnah, que diz que um bezerro que nasceu no Yom Tov, posso fazer nele shkita e comer. Rav, que ele é um dos Amoraim, ele veio na época da Gemara, pós-Mishnah, ele não pode discutir com uma Braita. Então, a gente encontra na Braita que um bezerro que nasceu no Yom Tov, posso fazer nele shkita e comer. Pergunta ao Rav Kahana e Ravasi para Rav, qual a diferença? Por que um bezerro que nasceu no Yom Tov eu posso fazer shkita e comer, e o pintinho que nasceu no Yom Tov você falou que é proibido?
Amarleu, oilo, muhana gavimo beshchita. Falará para Rav Kahana e Rav Asi, olha, esse bezerro, ele não era proibido. Esse bezerro, enquanto estava dentro da barriga da vaca, se eu faço shchita na vaca, o bezerro é liberado junto. Ele era parte da vaca, ele era carne da vaca, então ele era muhan agavim obashchita. Ele não era mukse, ele era preparado, ele era carne, ele servia para alguma coisa. No começo do Yom Tov, ele tinha utilidade, eu podia fazer shchita na vaca e comer também o bezerro. Então ele não era mukse, já que ele não era mukse no começo, mesmo depois que ele nasceu, ele continua não sendo mukse. Assim explicou Rav a diferença. E aí perguntaram para ele, perguntaram para ele o seguinte, mas o que você vai dizer com relação a um bezerro que nasceu de uma galinha, de uma vaca trefá? Vaca trefá é uma vaca que ela tem algum problema físico, que ela não vai durar mais que um ano, e por isso ela não é kasher, ela é considerada trefá. Mesmo que façam nela shchita, não pode comer, não está kasher. Então perguntaram para ele o seguinte, olha, um bezerro que nasceu de uma vaca trefá, ele não estava liberado Ben Hashmashot. Se eu fizesse shchita na vaca, do mesmo jeito que a vaca é proibida, o bezerro seria proibido também. Mas já que ele nasceu, ele se torna permitido. Eu posso fazer nele shchita e comer. Então perguntaram para ele o seguinte, olha, a gente encontra aqui um bezerro que era proibido, e depois que ele nasceu, ele se torna permitido. Por quê? E você concorda com isso? Então, por que o pintinho que era proibido dentro do ovo, continua sendo proibido depois que ele nasceu? Shat e Krav. Rav não respondeu. Certo? Quando aparece na Gemara que ele não responde, duas opções, porque ele não respondeu. Ou porque a pergunta é muito ruim, ou porque ele concorda, a pergunta foi muito boa e ele concorda, certo? Ou é muito ruim, ele não vê motivo para responder, está muito claro, pensa sozinho, ou porque realmente a pergunta é muito boa, ele aceitou isso e aparentemente ele concordou. Que do mesmo jeito que o bezerro que nasceu de uma vaca trefá, ele é permitido no Yom Tov, mesmo que ele é proibido no começo do Yom Tov, assim também o pintinho que nasceu, a priori seria permitido. A Maraba perguntarava, porque Rav não respondeu. A priori tem uma resposta para diferenciar entre dois casos. Posso dizer o seguinte, olha, o bezerro que estava dentro da vaca no começo do Yom Tov, eu podia matar essa vaca que é trefá e dar para os cachorros comerem. Ou seja, o bezerro não era mukse. O bezerro ele podia servir de alimento para cachorro. Diferente do pintinho dentro do ovo que não serve para nada, o bezerro dentro da vaca ele serve de alimento para cachorro. Então ele não era mukse. O pintinho era mukse no começo do Yom Tov, continua mesmo depois de nascer. Mas o bezerro dentro da vaca tinha alguma função para ele, não era mukse. Então mesmo que nasceu, ele está liberado. Amarlei Abaye, fala Abaye, não foi boa a sua explicação. Por quê? Ashta muhan le'adam lo'avei muhan le'klavim. Agora, uma coisa que serve para pessoas, certo? Uma coisa que não é mukse para pessoas. Um tipo de comida ou algo do tipo, como a gente vai ver, que serve para seres humanos comerem, não pode ser servidos para animais. Detnan, como está escrito na Mishnah, mechatchim et adulim lifnei abehemah. Posso cortar a abóbora para o animal comer, certo? Se é difícil para o animal comer uma abóbora no Yom Tov, eu posso cortar em pedacinhos pequenininhos para ficar um pouco mais leve, um pouco mais mole e o animal conseguir comer. Isso daqui é liberado, não tem a ver com o nosso caso, é só a parte da Mishnah. Veta nevelar lifnei aklavim, e um animal que morreu no Yom Tov, ele é nevelar, ele morreu sozinho, não foi feito o shchita, ele morreu sozinho, não foi feito nele shchita, ele também não é kasher, eu posso dar para o animal comer. E Rabiuda fala que se o animal não fosse nevelar antes de começar Yom Shabbat, se o animal virou nevelar no meio do Shabbat, ou seja, se o animal morreu no meio do Shabbat, ele é proibido, porque geralmente se eu tenho um animal, eu tenho um rebanho, eu tenho uma vaca em casa, essa vaca, para que eu uso a vaca? Eu uso a vaca para tirar leite, e eu tenho intenção de fazer na shchita alguma hora e comer a carne, fazer churrasco, não dá para os cachorros. Então Rabiuda fala, já que essa vaca não está lá para ser dada para os cachorros, se ela morreu no próprio Shabat e se tornou nevelar, mesmo que agora eu não tenha outra coisa para fazer, a única utilidade que eu tenho para essa vaca é dar para os cachorros, já que no começo do Shabat ela servia para mim, a minha intenção era um dia comer essa vaca, fazer dela churrasco para mim mesmo, ela não pode ser servida para o cachorro. Assim fala Rabiuda. Ou seja, a gente encontra na opinião de Rabiuda, e Rav souber como Rabiuda, que algo que serve para seres humanos é mukse para animais, certo? Algo que serve para seres humanos não pode ser servido para animais.
Muhan leklavim, ave muhan ladam. Agora Abai termina a pergunta dele. Se a gente encontra que alimentos que servem para seres humanos não podem ser servidos para animais, eles são chamados de mukse para os animais, algo que serve para o cachorro vai ser servido, não vai ser mukse para o ser humano está muito acima. Então tá bom que esse bezerro que estava dentro da trefá, ele tem uma utilidade de ser servido para os animais, mas isso não vai mudar o status dele para o ser humano. Se o que serve para o ser humano e é comida, é considerado mukse para o animal, ou seja, a gente separa entre os dois, o que vale para o ser humano não vale para o animal, algo que só vale para os animais, quer dizer, não é tanto comida, mas serve para os animais, pelo menos, não vai ser algo útil para o ser humano. Então, o que era mukse para o ser humano no começo do Yom Tov, por exemplo, o bezerro dentro da vaca trefá, que não é kasher, tá bom que eu poderia dar ele para os cachorros, mas o fato de eu poder dar ele para os cachorros não transforma isso em algo útil para mim, para eu mesmo comer. Então, o bezerro que nasceu da trefá continua sendo mukse a priori, mesmo que ele tinha uma utilidade de ser dado para os cachorros, para mim ele é mukse, porque eu não posso comer ele. Certo? Então, assim, pergunta Abaye. Então, volta a pergunta. Por que o bezerro que nasceu de um animal taref no Yom Tov posso fazer shkita e comer, mas o pintinho que nasceu no Yom Tov, saiu do ovo no Yom Tov, é proibido? Amarlei, respondeu Rav Yosef, in mukhan ladam lo avi mukhan leklavim, demai dechaze leleinish lo shade leklavim. Mukhan leklavim, mukhan ladam, dedate deinish, akol midei dechaze lei. Responde Rav Yosef, ele concorda com o que ele falou antes, ele não volta atrás. Ele fala o seguinte, olha, o que serve para os seres humanos realmente é mukse para cachorro. Por quê? Porque eu não vou dar comida minha para os animais. Os animais que comam ração, eu não vou dar comida que é bom para mim, para os animais comerem. Então, o que era útil para seres humanos no começo do Shabat, se o animal morreu e agora só serve para cachorro, ele é mukse para o cachorro. O que serve para seres humanos não é dado para os cachorros. Mas o contrário, alimentos que são úteis para cachorros, eles sim servem para seres humanos. Porque a pessoa tem na cabeça que, olha, o que é para o cachorro, se surgir uma situação em que eu não tenho comida, eu vou comer comida de cachorro. As pessoas têm na cabeça de que tudo que tem utilidade para eles têm intenção de usar. E, consequentemente, isso daqui não é mukse. Por isso, vai ver o seguinte, é verdade que um animal que estava vivo no começo do Shabat e morreu durante o Shabat, ele é mukse para os animais, porque já que ele não servia, no começo ele não servia para os animais, era uma vaca inteira, uma vaca viva, eu pretendia comer ela eu mesmo, então ele é mukse para os animais, ele não muda de status, mas algo que servia para os animais no começo de Yom Tov não é mukse. O que servia para o ser humano no começo de Yom Tov é mukse para os animais, mas o que servia para os animais no começo de Yom Tov não é mukse para os seres humanos, porque eu tenho na cabeça que tudo que tiver qualquer utilidade para mim pode ser usado. Por isso, para Yosef, o pintinho que nasceu no Yom Tov, de acordo com o Rav, no começo do Yom Tov, que ele estava dentro do ovo, não servia nem para seres humanos, nem para animais. Ele é mukse. Então, o fato dele ter nascido não mudou a situação dele, não mudou o status. Mas um bezerro que nasceu de uma vaca trefá no Yom Tov, no começo do Yom Tov, esse bezerro que estava dentro da vaca servia para os cachorros. Podia matar a vaca e dar para o cachorro comer. A vaca é trefá. Agora que ele nasceu no Yom Tov, ele continua sendo permitido. Ele não mudou de status, ele era permitido e continua sendo permitido. Por isso, o caso do bezerro que nasceu da vaca não é pergunta para Rav com relação ao pintinho. Então a gente viu hoje essa discussão entre Rav e Shmuel, agora no finzinho, entre Rav e Shmuel e Rabi Yochanan, se o pintinho que nasceu no Yom Tov pode fazer nele shkita ou não. De acordo com o Rav, ele é proibido, igual ele era proibido no começo do Yom Tov, ele é permitido no fim do Yom Tov, e de acordo com o Shmuel e Rabi Yochanan, já que o pintinho mudou de status, ele se tornou apto de fazer nele shkita, mudou o status dele, muda também a questão de mukse, e ele está liberado. Então, paramos por aqui.